Vamos falar hoje sobre uma coisa que não é muito falada. Quando o diagnóstico chega, o que acontece com os casamentos? Essa é uma das partes mais silenciosas da parentalidade atípica. Porque enquanto o mundo olha para a criança, quase ninguém olha para o que acontece dentro do casamento depois do diagnóstico. A verdade é que a vida muda profundamente. Aquele casal tem que mudar os planos, as prioridades, os medos, as conversas. Muda até a forma como o casal se enxerga. No começo, muitos acreditam que é apenas uma fase mais intensa pela novidade, que vai ter mais consultas, mais terapias, mais adaptações, mais preocupações. Mas aos poucos o relacionamento começa a mudar de lugar completamente. E as conversas deixam de ser sobre o casal e passam a ser sobre laudos, escola, alimentação, terapia, sobre o desenvolvimento e principalmente sobre o cansaço. E sem perceber, muitos deixam de viver como parceiros e começam apenas a sobreviver como estrutura funcional da rotina. Não porque o amor acabou, mas porque o esgotamento começou a ocupar todos os espaços. Muitas mães entram em um estado permanente de vigilância emocional. O cérebro nunca desliga completamente. Existe uma preocupação constante, porque ela tem que se preocupar com o desenvolvimento, com o futuro, com a autonomia, com a segurança daquela criança. E quando alguém vive assim durante anos, sobra pouca energia emocional para si mesma, ainda mais para o relacionamento. Ao mesmo tempo, muitos homens também entram em sofrimento, mas de forma diferente. Alguns se aproximam ainda mais da família. Outros entram em negação. Alguns mergulham no trabalho e outros não conseguem. E existe uma verdade difícil, mas necessária. Nem todo mundo está preparado para uma parentalidade de alta demanda. Alguns casais amadurecem diante disso. Outros, infelizmente, começam a se perder. Muitas famílias, a mulher acaba absorvendo quase toda a carga invisível, porque é ela que precisa levar as terapias, ao médico, a rotina. Ela que cuida da alimentação, das crises emocionais. Ela que precisa pesquisar, se adaptar e cuidar ainda do emocional da casa inteira. E existe um momento em que algumas mulheres percebem algo muito doloroso. Elas deixaram de existir como indivíduo. Em alguns casos, a separação não acontece por falta de amor. Acontece porque ela entende que talvez consiga respirar melhor sozinha do que tentando sustentar emocionalmente tudo ao mesmo tempo. Porque existe um tipo de exaustão que não vem apenas do cuidado com a criança. Vem da sensação de carregar a estrutura emocional inteira da família sozinha. Mas também existem os homens que vão embora porque não conseguem lidar com a mudança radical da dinâmica familiar. Alguns sentem que perderam a esposa para a função materna. Outros não conseguem lidar com a intensidade da rotina, das responsabilidades constantes, da privação emocional, que muitas vezes acompanha essa realidade. E isso precisa ser falado sem transformar ninguém em vilão. O diagnóstico não destrói casamento sozinho. Na maioria das vezes, ele expõe estruturas que já eram frágeis e que conseguiam sobreviver enquanto ainda estava dentro de um funcionamento considerado normal. Quando a exigência emocional aumenta drasticamente, tudo que estava mal resolvido aparece. Se a pessoa não tem maturidade emocional, qual é a divisão das responsabilidades? Qual é a presença afetiva? Qual é a capacidade de diálogo? O compromisso real com a família? Tudo isso é colocado à prova. Por isso, alguns casamentos se fortalecem. Outros até sobrevivem. Mas alguns terminam silenciosamente muito antes da separação oficial acontecer. Talvez uma das maiores maturidades dentro da parentalidade é entender que o relacionamento, ou terminar ele, também é uma proteção familiar. Porque uma criança, ela precisa sim de suporte. Mas os adultos que sustentam essa estrutura também precisam continuar existindo emocionalmente.